dia, maravilhosas! Nossa live Café com Calma, terça-feira pela manhã. E hoje eu venho trazer muita consciência para vocês, porque 2026 é um ano que pede consciência. Deu de repetir os mesmos erros do passado, deu de repetir padrões que não cabem mais na mulher que você é hoje. E claro que 2026, janeiro, pede o quê? Metas, direção, clareza, onde eu quero chegar, para que nível eu quero ir. Mas a gente não tem como falar de próximo nível se a gente não falar sobre financeiro, certo? A gente tem que sempre pensar no nosso próximo nível financeiro. A gente até acha que é isso que rege a nossa vida, né? Não, quando eu tiver o salário X eu vou fazer tal coisa, quando eu ganhar tanto eu vou comprar minha casa. Só que a gente não percebe que por trás de todo esse querer, de todo esse desejo do financeiro, porque o financeiro ele é o produto final, né? O dinheiro ele é o produto final. O que a gente não percebe é que precisamos sim entender o porquê eu ainda não tô naquele lugar, o porquê eu ainda não consegui aquele patamar financeiro que eu tô buscando em 2026. Será que é algo que eu não tô conseguindo fazer? Será que é algo que eu preciso criar novas estratégias? O porquê eu ainda me sinto presa a um modelo tradicional de criação, a um modelo do que me falaram que ia dar certo e eu não consigo sair do lugar? Então, sim, todas as suas questões financeiras hoje, elas são totalmente emocionais. Sinto te falar que é verdade esse bilhete. Por quê? Porque se você tem compulsão por compras, está totalmente ligado a uma falta emocional que você quer suprir. Então, se hoje você também não consegue aquele dinheiro que você busca, que você deseja, é porque tem algo emocionalmente que não está pronto ainda para receber aquele valor. Então, hoje, eu não vou falar assim de forma direta no que fazer para chegar nesse dinheiro, e sim o que fazer para você se transformar e conseguir acessar aquele dinheiro que já é seu. Porque quando você deseja algo, é igual quando a gente quer um carro novo. Parece o quê? Que a gente sempre vê aquele carro na rua. É igual a mulher que quer engravidar, começa só a ver mulher grávida na rua. Isso porque o nosso cérebro, ele se condiciona a ver aquilo que a gente quer. Então, se hoje você já deseja um patamar financeiro, uma mudança de vida, é porque ela já existe no teu subconsciente, no teu inconsciente. Mas tu não consegue ainda acessar porque existem bloqueios sistêmicos que você não percebe, você ainda não acessou. Por isso que eu falo tanto sobre o criar consciência. O que é o criar consciência? Sair lá do fundo da nossa caixinha lá de Pandora e abrir para clareza, trazer à luz. Quando a gente traz algo à luz, é como se caísse uma cortina na nossa frente de algo que a gente não enxergava. E depois que a gente vê, é impossível desver. Não tem como fechar o olho, porque você já enxergou aquilo que estava na sua frente. Então, sim, vamos enxergar com clareza o que ainda está escondido dentro do seu inconsciente, de tudo aquilo que você viveu com a sua família e que hoje está te impedindo de prosperar. E é claro que não tem como a gente falar sobre isso sem falar sobre os nossos pais. Porque hoje, se você segue um modelo tradicional de trabalho, seja numa carteira CLT, seja em querer prestar um concurso público, tudo isso são modelos que foram te ensinados dos seus pais, foram baseados em experiências que eles tiveram, experiências ruins às vezes dos avós, dos tios, do sofrimento. Às vezes, para você, o dinheiro ele está totalmente ligado a sofrimento, porque o seu avô passou muita dificuldade, porque o seu pai passou muita dificuldade. Quantas de vocês ouviram seus pais falando que foi muito difícil conseguir dinheiro, que foi muito custoso, muito trabalhoso? Então, o que você entende? Não, se para os meus pais foi difícil ter dinheiro, para mim também vai ser.
por isso nós temos que ter muita cautela com o que nós falamos para os nossos filhos. Tudo que a gente verbaliza para eles vai entrando no inconsciente. E isso vai ficando, e eles vão crescendo com aquele modelo de negócio. E eu trago uma vivência que eu tive com o meu filho, porque fala muito sobre isso. O meu filho, ele tinha na época, acho que 4 anos. E ele estava tomando banho na banheira e ele virou criança, né? 4 anos, virou todo o shampoo na banheira. E a minha mãe estava presente, ela falou assim: Leonardo, não faz isso porque custa dinheiro. Para uma criança de 4 anos. Aí eu olhei para ela e falei assim: mãe, ele não entende que o shampoo custa dinheiro. Só que, para ela, e tudo bem, foi involuntário falar aquilo. Mas se essa criança cresce ouvindo, não faz isso porque isso custou dinheiro, cuidado porque isso custou dinheiro, automaticamente a relação que essa criança vai ter com o dinheiro já vai ser uma relação dificultosa. Então o que eu falei para ela? Mãe, vamos falar de uma forma didática para ele? Vamos mudar. Leonardo, se você jogar todo o shampoo na banheira, não vai ter como lavar o seu cabelo, daí a gente vai lavar como? Isso a criança entende, essa didática a criança entende. Então ele pensa, se eu botar ali fora, não vai ter como lavar, então eu tenho que, pensar em lavar meu cabelinho. É isso que a criança vai entender. Então nós, como pessoas adultas, temos que criar consciência de tudo aquilo que verbalizamos para os nossos filhos. Porém, a nossa geração é uma geração de consciência. Os nossos pais não tiveram essa consciência, principalmente os nossos avós. Porque vieram de uma geração também que terapia era pra gente louca, e nem existia, acho que a palavra consciência, não existia internet, a modernidade não estava assim, o conhecimento não era acessível. E o conhecimento, a informação, ela também ela tem que ser com cautela, porque às vezes a gente tem informação demais, e informação demais também nos prejudica. Mas vindo deles que não tiveram esse acesso que nós temos hoje, cabe a nós sermos a geração que vai trazer consciência para os nossos filhos e que vai trazer também essa transformação que eles vão gerar na geração deles. Então temos que sim cuidar muito com o que nós verbalizamos para os nossos filhos, porque você veio de uma geração em que ouviu tudo isso. Então, eu também fui uma criança, quando eu era criança, lá atrás, que a minha mãe dizia, coisa nova a gente não pode usar. Coisa nova a gente tem que guardar para ocasiões. E depois que eu fui crescendo e quando eu me tornei adulta, trabalhei, fiz faculdade, trabalhei. Não, eu tô comprando com meu dinheiro, eu quero usar. Sendo que a minha mãe, até hoje, já mudou um pouco, mas ela também carrega um modelo de não, é novo, não vou usar agora. Não, vou guardar a louça só para ocasiões especiais. E esquece que o presente hoje ele também é um momento especial. Então use as coisas que você compra, que você quer usufruir daquilo que foi teu trabalho. Então carregamos todas essas crenças e aprendizados que vieram dos nossos pais. E eu não tô falando aqui que eles fizeram tudo errado. Não! Cada um dá aquilo que tem de consciência e eles fizeram o que eles podiam no momento deles, na condição deles e tá tudo certo. O que você vai fazer com o que te foi dado é que vai mudar a sua geração e vai mudar também a sua vida. Não gosto nem da palavra mudança, mas sim da transformação que vai gerar na sua vida. Então, hoje, trazendo toda essa consciência de o quanto a sua relação familiar interfere sim na sua relação com o dinheiro, com o empreendedorismo, ou até mesmo no formato CLT ou de concurso, enfim, isso hoje faz e gere todo o seu dia a dia. E inclusive, quando eu comecei o meu empreendedorismo, mesmo eu sendo vendedora desde criança, quando eu comecei, fui fazer vestibular e tal, fiz a faculdade, a minha mãe era concursada e ela dizia pra mim, Nayana, faz concurso público, porque o concurso público é o que dá estabilidade. Por quê? Porque a minha mãe tinha vindo do falecimento do meu pai, ela precisava ter uma estabilidade. Então, para ela,
O concurso público era estável e por muitos meses eu estudei para concurso. Vocês acreditam? Por muitos meses. Porque foi isso que me foi ensinado. Eu tinha que ter uma estabilidade, porque para ela era aquilo que funcionava. Então ela acreditava que aquilo era o certo. Só que eu estudava e eu tenho certeza que eu teria passado, só que chegava na hora eu não queria, porque não era o que eu amava. Eu não estava fazendo por mim, eu estava fazendo por ela, vivendo a vida que ela achava que era certa. E eu tenho certeza que você, mulher que está aqui me assistindo, você também pode estar vivendo uma vida que não é sua. Uma vida daquilo que te ensinaram que era certo. Seja hoje você está administrando uma empresa do pai ou da mãe, porque te colocaram lá sem nem tu querer. Meus pais têm negócio, tem um mercado, tem alguma coisa, vou ter que administrar o negócio dos meus pais. Me deram isso aqui, não era o que eu queria, mas vou ter que continuar. Muitas mulheres assumem posições de algo que foi entregue para elas e elas nem queriam. Então, muitas mulheres estão nessa condição de assumindo negócios que não são seus, assumindo cargas. Vou fazer um concurso público porque me falaram que é estabilidade, eu tenho que ser estável, eu tenho que estar na minha estabilidade, é isso que vai dar certo. Não vou empreender para não passar trabalho. Tem essa questão também, porque os pais diziam que, pra que tu vai ter um negócio? Tu vai passar trabalho? Pra que se incomodar com funcionário? Pra que... Isso tudo a gente escutava dos pais, porque pra eles aquilo ali, principalmente quem veio de uma classe trabalhadora, aquilo ali era o ó. Não, porque patrão é ruim, porque fica controlando hora, porque não sei o quê. Então é claro que a mulher vai ter muitos bloqueios com o empreendedorismo. Muitos bloqueios em ganhar dinheiro, porque inconscientemente aquilo não foi ensinado para ela. Aquilo é só coisa ruim. E aquela coisa ruim tá ali, como se fosse o diabinho e o anjinho. Então fica assim, eu quero empreender, mas meus pais falavam que era ruim, que eu vou passar trabalho, que é difícil, porque eu vou gastar dinheiro, porque... Sim, vai investir dinheiro, não gastar. Tu vai ter que investir para te poder crescer. Fato, estás disposta a isso? Ótimo. Se não, tu vai continuar ouvindo o diabinho falando que é só dar trabalho, é só incomodação, é só coisa ruim, e tu não consegue estar aberta a ouvir as coisas boas do empreendedorismo, as coisas boas da prosperidade, do receber dinheiro. Porque ninguém se preparou para receber o dinheiro. Para os teus pais foi difícil, para os teus irmãos foi difícil, às vezes você passou dificuldade, foi difícil para se alimentar. Cada família tem uma história e tá tudo bem, mas você não precisa seguir o mesmo modelo dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios ou daquilo que te foi ensinado. Você pode sim furar essa bolha e eu quero que você fure a bolha da sua família. Quando você fura a bolha da sua família, que antigamente eles diziam que ela é a ovelha negra da família, porque faz tudo o contrário. Eram pouquíssimas pessoas que antigamente faziam o contrário, que iam contra o que a sua família dizia. E aqui não é de ser contra, de não ter os valores. Não é sobre valores, e sim furar a bolha do que eles acreditavam que dava certo. Porque hoje o mundo mudou. As mulheres mudaram, as mulheres criaram consciências e elas precisam e querem buscar o seu lugar ao sol. Mas para isso elas precisam entender que elas têm que deixar os pais para trás. Elas têm que deixar o padrão para trás para finalmente conseguir acessar aquilo que elas querem e que é delas por direito. Sim, você merece ser próspera. Sim, você é abundante. Sim, você vai conquistar, sim, tudo que você quer esse ano. Basta você criar consciência e furar a bolha da sua família. Mas, Nai, como que eu faço isso? Já entendi, tô cheia de bloqueio dos meus pais, já entendi que preciso furar a bolha, quero furar essa bolha, pela glória de Deus, vamos sair disso. Isso que eu nem tô falando da espiritualidade, né? Eu tô trazendo só consciência aqui. Como que eu faço? Então tá, vamos começar analisando como eram os seus pais. Você teve aquela mãe que, eu acredito que quase todas nós tivemos, né? Aquela mãe guerreira, assim, que fazia tudo, que arrastava móvel, que limpava a janela, que abria a cortina, tu tava dormindo porque já queria limpar toda a casa. Aquela mãe que não parava quieta. Nossa, minha mãe foi assim. Ela não, até hoje, tá? Ela não consegue parar. Por quê? Porque ela viu apenas amor em fazer tudo toda hora. Consequentemente, você assistindo a sua mãe, aquela mãe fazendo tudo, e o seu pai no sofazão, às vezes tomando uma cerveja,
relaxando, e a mãe ali, trabalhando em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida. Isso fez o quê? Inconscientemente, ou tu criou um amor pelo teu pai, ou tu criou um amor pela tua mãe, no sentido de querer se igualar a eles. Nossa, minha mãe dava conta de tudo sozinha. Nossa, que incrível, eu também vou ser igual ela. Eu não vou precisar de homem, eu vou dar conta de tudo sozinha. Ou então você criou um amor pelo seu pai, no sentido assim, nossa, olha ali o meu pai, ele já trabalha tanto final de semana, agora ele tá ali relaxando. Ai, que coisa boa. Ai, eu vou ficar com meu pai, vou aproveitar. Enquanto a mãe tá lá limpando, eu vou ficar aqui com meu pai, curtindo a vida, sendo a filhinha do papai. E tudo isso te moldou hoje e molda, sim, a sua prosperidade. Isso a gente chama de lealdade invisível. É quando você tem uma lealdade a alguém muito forte da sua família. E muitas das mulheres hoje se tornaram as mulheres que são mulher guerreira. Ou a mulher salvadora, que quer fazer tudo para todo mundo para ser vista. Então, isso tudo vem de um padrão daquilo que você viu todos os dias. Ninguém falou pra você, ai minha filha, eu sou assim, ai minha filha, eu faço isso, eu faço aquilo. E outra, eu nem tô falando ainda daquelas mães que falavam mal dos pais, porque o teu pai tá lá bebendo, porque o teu pai não ajuda, porque o teu pai não sei o quê. Que também tivemos muitas famílias nesses moldes. Então, você percebe o quê? Realmente, meu pai era assim, os homens são todos iguais, não quero mais. Então você se torna a mulher guerreira que não precisa de homem. E isso também interfere no seu financeiro. Porque como você vai se abrir para um masculino se você já tá com a energia masculina aqui, ó? Não preciso de ninguém, não preciso de homem, eu dou conta sozinha, porque a minha mãe dava conta sozinha, minha tia, minha avó, todas as mulheres da minha família com energia masculina. Então você vai fazer o quê? Eu vou seguir essas mulheres. Eu vou seguir esse padrão dessas mulheres. Então, inconscientemente, você se torna essa mulher guerreira. E daí depois você tem dedo podre, daí depois você não sabe porque não arranja homem, acha que nenhum homem presta, ou arranja casamentos com homens viciados em alguma coisa. Não percebe o porquê isso interfere na sua vida pessoal e também, consequentemente, na sua vida profissional. Porque quando você vive olhando que o seu pai era o homem acomodado, a sua mãe era a mulher guerreira, você se vira contra o seu feminino. Você se torna essa mulher guerreira, e essa mulher guerreira, ela não tem espaço para prosperar. Ela acaba fazendo dívidas, porque ela não quer enxergar o masculino, ela não quer enxergar o pai na vida dela. Ela quer se bloquear para aquilo. Então, sim, toda a sua prosperidade hoje está ligada a tudo aquilo que você viu a sua mãe fazendo e ao seu pai fazendo. Então, criando essa consciência, não, realmente eu tô seguindo o padrão da minha mãe. Realmente eu tô seguindo o padrão do meu pai. Você percebe e começa a estudar sobre isso, porque a gente só consegue sair desse padrão quando a gente consome conteúdos que vão desbloquear a nossa mente. Assim como a gente lê livros para aprender, a gente também precisa ouvir podcasts, a live que eu tô fazendo, mentorias, livros, enfim, qualquer tipo de conteúdo que vai reprogramar a nossa mente. Nós precisamos, não é aprender, é reaprender. Por que eu falo reaprender? Porque o reaprender é sair daquilo que a gente aprendeu. Sair daquele modelo que nós temos impregnados no nosso cérebro. Então, nós precisamos sim reaprender, recondicionar a nossa mente para sair desse modelo e entender que a gente consegue ser próspera unindo o feminino e o masculino da nossa vida, porque sem integrar esses dois a gente não sai do lugar. Nós precisamos sim entender que tudo que a gente viveu fez parte da nossa história, mas nós não precisamos seguir esse mesmo padrão. E se você hoje percebe em algum momento da sua vida que o seu trabalho ou o legado que te foi deixado, ele não é aquilo que tu realmente quer, eu quero que você olhe para sua relação com seus pais.
Crie consciência daquilo que você viveu. Se permita olhar para isso com carinho. Será que o seu pai, ele estava emocionalmente na sua casa? Ele estava presente fisicamente ou não? Ou era apenas a sua mãe ali dando conta de tudo e você acabou sendo essa mulher hoje que dá conta de tudo? Essa mulher que quer ser a mulher CEO, a mulher que quer ser a mulher empreendedora, que é a mulher magnífica, para não falar aquela outra palavra. Você se identifica sendo essa mulher? Você quer ser essa mulher ou você quer se permitir ser cuidada? Ou você quer se permitir que alguém entre na sua vida? Porque você faz uma escolha. Quando você assume a postura da mulher guerreira, empreendedora, e você não consegue acessar o seu feminino, você faz uma escolha. E quando eu trago essa consciência para vocês, é porque eu quero que vocês entendam que eu não preciso ser a mulher que sustenta tudo toda hora. Mas para isso você precisa reintegrar o feminino e o masculino na sua vida. E, inclusive, vai refletir nos seus negócios. Você precisa ter os dois, ativar na hora certa. Que momento eu tenho que ser a mulher hiperprodutiva, a mulher das metas, do financeiro? Que momento eu tenho que acessar essa mulher e que momento, desliga desliga o disjuntor, ativa essa mulher aqui. Você tem que ter essa consciência. Ai, Nai, mas vou ser um robô, vai. Sinto te dizer que tu vai ser um robô no início. Por quê? Porque tu precisa condicionar a tua mente. E pra gente condicionar a nossa mente, a gente tem que estar em alerta. Sim, temos que estar em alerta para reaprender, como eu falei, recondicionar a nossa mente num novo comportamento. Quando a gente está em alerta, a gente está o quê? Vigilante, observando, e temos que vigiar os nossos atos, temos que vigiar os nossos comportamentos para a gente sair daquilo que é vicioso, daquele ciclo vicioso que é inconsciente. Tu vai agindo sem pensar, é igual quando a gente está dirigindo, quer ir para um lugar, mas aí a mente desliga, quando tu vê tu tá indo para um caminho, ai, não era para cá, meu Deus, é pro outro lado. Por quê? Porque a tua mente, quando desliga, ela vai porque ela está acostumada. Inclusive, no livro O Poder do Hábito, fala muito sobre isso. Do quanto a nossa mente, quando ela está condicionada a algo, a gente faz aquilo no automático. Então, sim, estejam vigilantes ao comportamento de vocês, a nova estrutura que vocês querem trazer em 2026, não só para o seu lado pessoal, mas como seu lado profissional. E para isso, eu quero que vocês enxerguem, sim, o seu pai e a sua mãe, com honra, com amor, mas principalmente com a consciência de uma mulher adulta. A mulher adulta que olha como foram os seus pais e não quer repetir os mesmos erros. E não é um erro aqui, não estou falando da palavra erro em formato de julgamento, não, mas sim em formato de consciência. Não, eu sou uma mulher adulta, eu integro a mulher que eu sou, eu tenho consciência da mulher que eu quero ser, e para isso eu honro tudo que eu vivi. Para isso eu honro tudo que meus pais me deram, mas eu vou fazer diferente porque a minha história não é a deles. E daí sim você consegue ser próspera, você consegue acessar tudo aquilo que você quer acessar, a abundância, seja financeira, seja pessoal, mas para isso você tem que reintegrar a mulher que você é. E para reintegrar a gente tem que sim olhar para o nosso passado, olhar com honra, com amor e ressignificar essa história. Então eu quero que vocês agora lembrem que eu falo sempre da nossa caderneta, que não é de poupança, é a caderneta que vocês têm que trazer aqui pra live. Quero que vocês escrevam como era o pai de vocês. Escrevam, parem e reflitam. Eu não quero que diga assim, ai, meu pai era amoroso, eu amava meu pai. Meu também era. Eu vivi 12 anos com meu pai, antes dele falecer, meu pai era maravilhoso. Mas eu quero que vocês escrevam. Quem era de fato o pai de vocês pra vocês? Ele era o pai que vocês viam, que era um pai mais tranquilão, mais de boa. Ou a tua mãe dizia assim, ó, vai lá pedir pro teu pai. Que antigamente também tinha isso, né? Vai lá pedir pro teu pai. Ou era o teu pai que falava, ai, pede pra tua mãe. Era a tua mãe que tinha a voz de decisão? Ou era o teu pai que te dava a ordem, que te dava a direção na vida? Porque isso sim interfere no teu financeiro hoje. Essa dinâmica da decisão da sua casa, da decisão da sua família. Quem tomava a decisão? O seu pai ou a sua mãe? Como era o seu pai? Nesse momento eu quero que você reflita como era o seu pai. Me conta. Até se
quiserem comentar aqui nos comentários, fiquem à vontade. No Café com Calma, quando eu pedi para as mulheres, me deem adjetivos do pai de vocês. Gente, eu escrevi na lousa, deu 2 colunas, porque elas foram vindo. Primeiro veio as coisas boas. Coragem, amor, depois vieram as coisas mais difíceis de engolir, porque são coisas que às vezes a gente hoje, como mulher adulta, é difícil de integrar, porque nós vimos isso como crianças, e como crianças a gente tinha o amor infantil, o amor que eles são os nossos heróis, a mãe e o pai, sabe? Então, com a maturidade, com a nossa firmeza e a nossa reintegração na mulher adulta, a gente consegue ver, opa, a minha dinâmica na minha família era assim, a mãe funcionava assim, o pai funcionava assim. E tudo isso sim está interferindo hoje na tua vida. Então eu quero que tu reflita como era o teu pai. Porque se hoje você ainda faz dívidas, tem compulsão por compras, ainda vive ciclos viciosos ou atrai homens com vícios, homens que são filhinhos da mamãe, enfim, homens com padrões repetitivos nos seus relacionamentos, você precisa enxergar o seu pai. Sinto te informar. Ai, não, mas tem a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com algo que está totalmente ligado ao teu inconsciente e ao que foi modelado, que foi te passado de modelo de amor. E o amor, quando eu falo aqui, é um amor cego, é um amor leal, que é aquele que é cego. Cego mesmo. E na sistêmica a gente usa essa expressão, o amor cego, onde tu não vê defeitos naquela pessoa. Porém, a mulher adulta consciente, ela consegue ver, e não defeitos, mas ver com humanidade. Ver aquele pai, aquela mãe como humanos. Então, hoje, como que você enxerga o seu pai? E a partir do momento que você enxerga o seu pai com essas palavras, até me arrepiei agora, eu quero que você mude na caderneta, muda a palavra pai, faz um risco agora, em cima do pai, com esses adjetivos que você escreveu. E eu quero que você escreva a palavra dinheiro. Peguei vocês, né? Pois é, agora escreve a palavra dinheiro e olhe para o dinheiro com todos esses adjetivos que vocês escreveram. Como vocês se sentem? Como vocês se sentem olhando o dinheiro com esses adjetivos que vocês escreveram? Dói? Pesa? É confortável? É inexistente? Conta pra mim. Como vocês se sentem olhando o dinheiro dessa forma? Isso é muito sistêmico. Ficaram surpresas com o resultado? Vocês pensariam que a forma que vocês escreveram agora é a forma como vocês olham pro dinheiro? Ou não? Vocês acharam que era só o pai, né? Aqui não é só o pai, nunca é só o pai e a mãe. É algo muito mais forte enraizado em vocês. E essa relação com o dinheiro está ligada totalmente ao adjetivo que vocês escreveram. Totalmente ligada a tudo isso que o pai de vocês significa na vida de vocês, é o que o dinheiro significa para vocês. Então, se tá ali medo, culpa, se você sente e sentia isso do seu pai, você sente isso com relação ao dinheiro. Você sente isso com relação à sua própria prosperidade, mulher. Se você se sente acuada, algumas mulheres tinham medo dos pais, né? Medo de pedir autorização, medo. Você também tem essa mesma relação com o dinheiro. Então eu quero que agora vocês olhem para isso que vocês escreveram e ressignifiquem. Como que eu vou transformar toda essa visão que eu tinha do meu pai, que hoje eu vejo que é a visão que eu tenho do dinheiro, como que eu vou transformar o meu 2026? Como que eu vou trazer essa consciência para o meu negócio? Mas principalmente para minha vida pessoal. Agora que eu enxerguei que é assim que funciona. Que eu enxerguei que não era só o meu pai, era a relação que eu tenho com o dinheiro. Então, integrem isso dentro de vocês. Porque agora que vocês escreveram, vem um momento de integração, de reflexão. Porque uma coisa é, abrir a consciência, saiu a caixinha de Pandora. Tá tudo aqui, né? As ideias estão fervilhando. Mas você tem que integrar tudo isso de volta. É como se abrisse
E agora agora eu tô enxergando todas essas abas e agora eu preciso trazê-las de volta. E para trazê-las de volta eu tenho que trazer com uma nova consciência. Como que eu vou olhar diferente para o meu pai e para o dinheiro? Agora eu quero que você escreva como mulher adulta. Porque a primeira vez que você escreveu com a sua criança falando, que foi o seu inconsciente. Essa primeira vez que você escreveu de uma forma inconsciente. Você escreveu como se fosse a sua menina falando do seu pai. E agora eu quero que você escreva como uma mulher adulta consciente. O que o seu pai significa para você? É força, é decisão ou não? Ou é comodismo, fraqueza? Agora eu quero que você escreva como uma mulher consciente adulta. Vamos trazer essa consciência? Essa consciência que a gente vai trazer agora, escreva, pode ser 3 palavras, bem tranquilo, pode ser 2. Escreva uma, mas escreva qualquer coisa. Pega um bloquinho aqui rapidinho ali, vai, escreve. Agora, como uma mulher consciente, olhando ele com humanidade, olhando ele como um homem que fez tudo, que já te deu o suficiente. Quem é esse homem para você hoje? E a partir disso, eu quero que você, novamente, olhe o dinheiro. O que o dinheiro é para você hoje? O dinheiro agora é essa palavra que você escreveu. E é isso que você vai buscar. É direção? É o quê? Medo? É isso que você vai buscar. Se livrar do medo. Como é que se fala quando o pai é agressivo? Por que o dinheiro então é agressivo para você? É isso que você vai buscar tirar da sua vida. Independente de ser uma coisa boa, uma coisa ruim que você escreveu, nesse momento, é isso que você vai ou buscar ou eliminar da sua vida. E na verdade, se eliminar é transformar. Transformar isso em honra, transformar isso em ressignificado, para assim conseguir acessar a prosperidade que está te esperando lá do outro lado. Mas sem olhar para isso, você vai continuar com os mesmos clientes, você vai continuar com o mesmo modelo de negócio, você vai continuar presa naquele abismo, naquele limbo que você não sabe para onde ir. Então sim, olhe para isso, enxergue, reintegre dentro de você. E qual é o próximo passo, Nai? Leva um tempo integrar tudo isso, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Podem ser que vocês saiam mais reflexivas, fiquem um pouco mais introspectivas, porque não é fácil ouvir tudo isso. Não é fácil reintegrar a mulher que somos e principalmente reintegrar os nossos pais. Eu não tô falando que é tudo lindo, maravilhoso. Não, curar dói. Dói pra caramba. Dói muito, mas você sai transformada. Então reintegre tudo isso que você escreveu. Reintegre essa relação que você viu com o dinheiro que não era a que você esperava. Tenho certeza que se você olhou pra isso, agora você falou, putz, era dinheiro? Eu achei que eu tava escrevendo sobre o meu pai. Pois é. Então agora é a hora de reintegrar por que você escreveu isso sobre o dinheiro. Como que você vai sair dessa relação? Dessa relação que você tem hoje com o dinheiro que não é a que você quer. Eu tenho certeza que se você tá aqui ouvindo hoje, você quer mudar a sua realidade em 2026. E eu falei assim, quando eu comecei a fazer o roteiro da mentoria, em janeiro eu falei, janeiro é mentalidade financeiro. Ponto. Por quê? Porque a gente precisa trazer consciência para essas mulheres, a gente precisa transformar elas de dentro para fora, para elas sim explorarem o 2026, porque vão ser 12 meses maravilhosos. E só para quem reintegrar a sua mulher adulta. E é isso que eu quero que vocês que estão junto comigo façam. Estejam aqui reintegradas de corpo e alma para sim transformar o ano de vocês. E gente, eu quero comentar algo que eu fiquei muito chateada. Porque eu entrei no elevador ontem. E ontem era segunda. E eu falei assim pra mulher que entrou no elevador comigo, que é a minha vizinha do andar de cima. Ai, que bom, começando o ano de vez agora, acho que todo mundo veio pra Criciúma, né? E ela falou assim pra mim, por mim o ano já podia acabar, tudo a mesma coisa. Sabe quando fica sem ação? Eu fiquei sem ação. Aí eu assim, pois é. Dela, é tudo igual, né? Já podia até acabar o ano de novo. Gente, eu juro pra vocês que eu fiquei em estado de choque.
Eu falei assim, bom, não vou discursar agora. Diz minha mãe que eu dou discurso, né? Ela fala, ai, porque tu sempre quer discursar e falar o porquê que a pessoa tá falando. Assim, claro que eu não vou fazer isso no elevador, né? Aí eu só, né, falei, tá, né, que triste. A pessoa que mal começou o ano e que tem 12 meses pra se transformar, 12 meses pra se tornar uma pessoa melhor, 12 meses pra prosperar, 12 meses pra buscar um novo relacionamento, porque eu sei que ela se separou há alguns anos. E a pessoa já entra no ano querendo que o ano acabe porque vai ser tudo igual. Me desculpa falar pra vocês, mas se vocês têm esse pensamento de que vai ser tudo igual, realmente o ano vai ser igual. Porque tu já entra com essa mentalidade. Então, janeiro é mentalidade. Tu já tá entrando pensando que vai ser tudo igual. Tu já tá entrando chorando. Gente, eu tô chorrindo. É um choro de nervoso, mas vamos! Aí a pessoa já entra chorando. Ai, gente, eu não tenho muita paciência pra essas coisas, né? Vocês sabem que eu dou minha chinelada, o chinelo tá ali, porque assim, ó, vamos acordar pra vida. Mulheres adultas, deu de vitimismo, deu de criança chorando, reintegrem quem vocês são. E quando eu ouvi aquilo ficou no meu coração de uma tal maneira que eu pensei assim, ó, bom, eu não tenho liberdade pra conversar com ela, ou liberdade pra, né, pra falar um pouco mais sobre isso. Mas eu fiquei assim, ó, eu vou usar essa história para elevar outras mulheres. Eu vou levar essa história para mostrar a outras mulheres que não é para falar isso, não é para dizer, ai, o ano já pode acabar, porque é tudo igual. Não vai acabar, não. Não vai. Tá recém começando, vai ser um ano maravilhoso. Quem tá junto comigo, eu já falei para elas, olha aqui, ó, vocês vão voar esse ano. Vocês vão voar, todo mundo voando, eu quero. Porque é isso, é sobre isso, e nós somos a média das pessoas que nós estamos andando. Talvez essa mulher esteja mais para baixo porque ela não está ainda se reencontrando. Ela ainda não se achou até em amizades, porque sim, nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Se você conviver com alguém que só vive de escassez, ai, porque eu tenho que economizar, ai, porque eu só tô gastando, eu não aguento ouvir essa palavra, tá? Ai, porque eu só tô gastando, porque eu só tô gastando dinheiro, porque eu tenho que economizar, porque eu não sei o que. Para com isso. Eu digo, para com isso. E já aconteceu de familiares meus começarem a verbalizar isso. Eu digo assim, ó, para. Aqui a vibração é alta. Todo mundo tem boleto, todo mundo tem dificuldades. Mas não fica verbalizando toda hora, ai, porque eu tô gastando. Ai, porque eu tô sem dinheiro. Ai, porque não sei o que. Essa escassez pra mim aqui não existe, tá? Nunca existiu na minha vida. Momentos difíceis todos temos, mas ficar verbalizando escassez, não. E se você convive com pessoas assim, ou, ai, pra que tu vai fazer isso? Ai, pra que tu vai gastar dinheiro com isso? Tá, por isso aí não resolve nada. Visão da pessoa, não tem nada a ver contigo. Às vezes a pessoa não deu valor, às vezes a pessoa não quis saber daquilo, mas pra ti vai ser diferente. Não, eu vou porque pra mim vai dar certo. Vai dar tudo certo. Eu vou abrir um negócio, eu vou ter o meu espaço. Porque todas as pessoas que passarem as informações delas é baseada no que elas viveram. Eu tenho uma conhecida que ela falou assim pra mim, ai, eu não quero casar nunca mais porque casamento não é pra mim. Eu peguei e falei assim, olha, eu quero. Aí eu amo, eu quero fazer comida pro meu marido, eu amo a casa cheia, eu amo isso. Amo servir. Ai, não, me incomodar, come. Beleza, baseada nela, nas experiências dela. Então tu tem que ser a mulher consciente que tu vai ouvir de alguém e tu vai dizer, não, beleza. Só que assim, ficar com pessoas assim o tempo todo, por favor, né? Enche o saco, né? Ai, ficar com alguém que só reclama, ficar com alguém que só vê o lado ruim da vida. E eu não tô falando de ser a Poliana, que você vai ver só a coisa boa. Não! Mas sim consciência. Adulte-se. Sem vitimismo. Sem ilusão da princesa, achando que o mundo vai ser a Cinderela. Não. Reintegre a mulher adulta consciente. E às vezes isso vai ser necessário você se afastar de familiares, você se afastar de amizades, porque são pessoas que vivem e vibram nessa escassez. E você não precisa disso, de pessoa que só reclama, que tá sempre doente, que tá sempre sem dinheiro, tá sempre sem vontade. Ai, que desânimo. Ai, que não sei o que. Ai, gente, não sei se é porque eu não tenho paciência. Ai, assim, ó, não. A gente não tem tempo, a gente tem só essa vida. Só essa vida. E eu não quero que vocês se afobem, fiquem ansiosas, não. É se reintegrem-se. Que daí isso é outra coisa, é fazer as coisas no momento presente,
com qualidade, com quantidade, íntegras em quem vocês são. É isso que eu quero que vocês façam. E tava olhando agora ali que eu... Oi, Juju. Me perdi no horário ali, fui olhar agora. Então é isso que eu quero. Vocês íntegras, conscientes, se afastando de pessoas que estão com escassez, se afastando de comportamentos que são enraizados da família de vocês. E bora lá. É isso. Sem vitimismo. Adultem-se. Contem comigo no processo de vocês. Estaremos juntas, tanto na mentoria Ouro como na Academia Gaste. Vocês que escolhem. Eu tô aqui pra vocês. Eu tô aqui de corpo e alma. Eu digo assim, ó. Vocês têm que querer se transformar. Porque eu tô aqui. Eu tô aqui junto com vocês. Mas, minhas filhas, vocês têm que querer sair dessa bolha. Vocês têm que querer. Porque sozinha, uma andorinha não faz verão, né? Como diz outro. Vocês têm que querer sair desse lugar. Não, eu decidi. Esse ano eu tô cansada. Tô cansada da mediocridade. E sabe o que é a vida medíocre? Porque essa palavra, ela tem uma conotação muito errônea. Que é o que? Que é medíocre. Né? O pessoal fala com uma forma pejorativa. E, na verdade, o ser medíocre é ser médio, mediano. Você é mediano? Você é nota 7? Não, né? Só que falta. Aqui, quem vive comigo aqui não é nota 7. A gente é 10, a gente é maravilhosa. Top das galáxias, maravigold, como eu falo. É isso, ninguém aqui tem a vida mediana. Podemos estar num processo onde a nossa vida está estabilizada, mas nós estamos sempre o quê? Olhando pra frente, olhando pra cima. Buscando melhorar internamente, principalmente porque se você não mudar internamente, os seus resultados não vão acontecer, eles não vão vir. Você pode fazer o curso que você quiser. Porque eu pago curso de vendas. Porque eu pago não sei o quê. Porque eu assisto palestra. E nada muda. Claro, o externo é fácil. O operacional é fácil de mudar. Você pode até contratar alguém para fazer o operacional. Mas a gestão emocional só você pode ter. E a gestão emocional para uma empresa, ela é fundamental. Porque empresa nenhuma sustenta um gestor que não está bem emocionalmente. É ele que carrega emocionalmente a empresa. Então estejam nesse lugar, sejam nota 10, sejam maravilhosas, reintegrem-se e principalmente aceitem que talvez vocês não estão nesse momento. Tudo certo. Todas nós passamos por processos. Ninguém está 100% toda hora e ninguém está toda hora pronta. Porque é o que eu já falei. Ficou pronto, ó, bateu as botas. Então não. Estamos sempre em evolução. Evolução física, evolução emocional, evolução espiritual. Estejam em constante evolução. Sejam notas 10, saiam da mediocridade, saiam do médio, saiam do raso. Vocês não nasceram para ficar no raso. Saiam do rasinho. E eu acho tão lindo, até me arrepiei agora, porque eu nunca esqueço que na época que eu tava me separando, uma amiga minha falou assim pra mim, Nai, descanse em águas profundas. E aquilo me marcou tanto que eu continuo levando essa palavra, porque parece tão simples. E aquilo foi tão forte pra mim, eu digo, saiam do raso. E quando eu falo saiam do raso, é descansem em águas profundas. Levem profundidade pra vida de vocês. E essa profundidade, ela vem primeiro de quem vocês são. Então mergulhem, se joguem e descansem em águas profundas. Porque quando a gente descansa é porque Deus está cuidando da nossa vida. A gente está descansando tranquilamente, mas a gente saiu do raso. Porque nós não somos mulheres de ficar no rasinho. Eu quero que vocês sim mergulhem, descansem, sintam a profundidade que é acessar quem vocês realmente são. Vocês são profundas, vocês são emocionais, acessem o feminino de vocês. É isso que eu quero. Não tenham medo de deixar a vulnerabilidade de vocês aparecer. É essa vulnerabilidade que mostra o feminino, que coloca o feminino de vocês pra fora e que reintegra vocês na vida de vocês. Então não esqueçam de descansar, de terem a confiança em Deus. Por quê? Porque por mais que nós temos que passar por toda essa transformação interna, a gente só descansa em uma pessoa. A gente só descansa em Deus. É Ele o primordial que a gente tem que ter na nossa vida. Porque sim, é isso que vai nos guiar a ter a maturidade emocional, a ter a maturidade física,
de aguentar os trancos e barrancos também, porque muitas vezes temos que ter força física, não só uma força emocional. E sim, toda a nossa força, incluindo a nossa vulnerabilidade, ela está firmada na rocha, que é Deus. Ponto. Isso não tem discussão. Estejam firmes, descansem em águas profundas, reintegrem quem vocês são, para vocês sim viverem tudo que 2026 tem para vocês ainda, porque vai ser um ano incrível. Eu tenho certeza. Quem tá comigo, maravilhosa, Gold, é isso aí. Minhas mulheres maravilhosas, energia, vibração lá em cima, porque é isso que eu quero e é isso que eu quero transmitir para vocês, porque é assim que eu penso e que eu elevo a minha vida e que eu quero que vocês também sintam essa vibração, porque vocês podem, devem e merecem. Não esqueçam da palavra merecimento. Vocês sim merecem ser prósperas e principalmente receber tudo aquilo que já é de vocês por direito dos céus. Tá bom? Maravilhosas! Ai, beijo, eu amo vocês. Eu sempre digo, sabe, vocês são minhas filhas. Eu digo pra elas, assim, ó, tem algumas que a gente não se conhece aqui, né? Claro, muitas a gente não se conhece, mas eu digo, ai, gente, eu sinto que eu sou mãe de vocês, que vocês estão próximas comigo. Então, estamos juntas nesse ano, contem comigo. Em qualquer um dos canais, seja no YouTube, no Instagram, na Mentoria Ouro, na Academia Gast, eu estou aqui pra vocês e por vocês. Contem comigo, tá bom? Um grande beijo.